para nós partirmos para encerrar, que a nossa ordem do dia daqui a pouco começa com um assunto bem difícil para ser tratado hoje de novo. Nosso convidado, senhor Uziel Santana, presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, com a palavra, por favor. Obrigado, deputado Sóstenes. Nas minhas considerações finais, eu vou, primeiramente, me remeter às considerações e questionamentos feitos por alguns deputados, especialmente o deputado Jean Willis, e depois fazer os agradecimentos de praxe por essa oportunidade. Primeiramente, queria que ficasse registrado, já que essa é uma audiência gravada, que quando nós apresentamos os relatórios da Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, os relatórios da Comissão da Inglaterra e de outras entidades e governos internacionais, condenando o que nós chamamos de Christenfreie, né? A matança, o genocídio de cristãos no Oriente Médio, norte da África, né? Declarações de Sarkozy, de Angela Merkel e outros líderes que citamos aqui. Em nenhum momento nós indicamos qual seria o grupo religioso responsável por isso. Então, quando o deputado usa a palavra islâmicos, ele o usa por conta própria, mas o vídeo está gravado e ele vai poder notar que em nenhum momento nós falamos isso, inclusive porque a ANAJURE ela é parceira aqui no Brasil da Federação de Religiões Islâmicas. Temos esse trabalho do Estatuto, é feito em cooperação com eles. O Dr. Zogby é um amigo no tema, entre outros segmentos islâmicos. Então, que fique registrado para que o deputado depois possa rever a sua fala. Em segundo lugar, também ainda comentando um dado que o deputado Jean Willis falou, infelizmente ele não está aqui para ouvir, mas a liberdade religiosa no Brasil ela não começa na Constituição de 46. Desde o Tratado de Comércio e Navegação celebrado entre o Brasil e o governo inglês, naquele momento, Tratado de Comércio e Navegação, isso gerou uma situação política que levou a Constituição de 1824 a estabelecer a tolerância religiosa no país, ainda que o catolicismo continuasse como religião oficial. E isso ocorre de modo mais contundente com o decreto 119-A, que levou à formação da política do padroado, né? Extinguiu a relação entre Estado e Igreja, né? E na Constituição de 34, 37, isso permanece. Em 46, dada o novo momento democrático do Brasil, a liberdade ela toma um novo espectro. Então, isso não é conquista de um ateísta de 46, conforme o deputado estabelece no seu discurso. Em segundo lugar, é importante a gente salientar, assim como nós dissemos no início, citando a fala da professora Nazila Gané, da Universidade de Oxford, muito mais importante que a imposição de uma agenda de diversidade religiosa é a liberdade religiosa, né, explicando as razões pelas quais é bom se entender que liberdade religiosa não significa necessariamente sincretismo ou ecumenismo religioso. O padre Marcelo teve que sair também. A experiência pessoal dele é riquíssima, é interessante, mas isso não pode ser colocado como o grande exemplo de liberdade religiosa, porque assim nós estaríamos, por exemplo, nós temos religiões muito mais restritas e para esse tipo de trabalho, até de luta pelo direito de liberdade religiosa, como a comunidade Fé Bahá'í, etc., que isso seria uma violação para eles, né? Então, liberdade religiosa, isso é muito claro academicamente, ele não significa necessariamente sincretismo nem ecumenismo religioso. Isso são tendências de ordem teológica e religiosa que têm outros pressupostos que não esses estabelecidos em tratados internacionais. Um outro ponto a se destacar, quando o deputado fala que um fato de uma religião dizer que a outra é pecado, isso seria um discurso contra a religião, um discurso de ódio, etc. Bom, talvez isso possa acontecer e ser entendido assim, mas o fato é que no âmbito da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 e no Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, os tratados internacionais todos são unânimes em dizer que o proselitismo religioso, a mudança de religião, as práticas religiosas, seja na esfera individual ou pública, elas fazem parte desse espectro de direito chamado liberdade religiosa. De modo que
se alguma religião entende que, por exemplo, a minha religião é pecado contra dela, isso necessariamente não constitui uma violação. Senão estaríamos formando uma sociedade politicamente correta. Ninguém pode mais estabelecer um discurso contrário ao outro, porque isso seria ofensivo. Isso é muito perigoso, inclusive porque há uma tendência, né? Isso é engraçado, deputado Sóstenes, no meio acadêmico penal, a gente sabe que hoje, modernamente, o direito penal ele deve ser mínimo. Então, você não usa a pena de prisão para casos de intolerância, de discriminação. A ideia de persuasão racional é de políticas públicas de conscientização. Mas isso, quando se fala em conflitos religiosos, a ideia é justamente o contrário, é apenar, colocar na cadeia, e acho que esse é um discurso que, do ponto de vista acadêmico do direito penal, não prevalece entre nós. Um outro ponto também que eu queria destacar sobre a violência simbólica, né? Eu não falei que a violência simbólica é o único tipo de conflito que acontece no país, não foi dito isso. O que eu disse é que a maioria dos conflitos, nós temos aqui o professor Alexandre Brasil, que citou aqui 500 e alguns casos que chegaram no Disque 100, né? E a maioria desses conflitos não chegaram à violência extrema, né? Ou seja, é residual. A violência real sempre existiu no país. Eu contei aqui casos que envolvem o protestantismo histórico, algumas cidades eu citei aqui, quando isso aconteceu no final do século XIX, início do século XX, aconteceu no caso do Rio de Janeiro, aconteceu num caso semelhante, e isso é interessante, um mês antes do caso do Rio de Janeiro, que é um caso que precisa ser apurado, não se sabe quem são os agressores, um mês antes, e aí se sabem quais são os agressores, uma menina evangélica de São Paulo e a sua família foi hostilizada, apanharam, né, chegaram à violência física, mas parece que o tratamento, há um acirramento de ânimos na esfera pública sobre o conflito entre evangélico e outras religiões, que me parece que precisa ser sanado, e melhor equacionado, né? Tanto é que a mídia parece que tem muito interesse nisso. Interessante que o Estatuto da Liberdade Religiosa, que há uma proposição no Congresso sobre isso, ele é de março desse ano. E o primeiro artigo que saiu na imprensa secular sobre o mesmo dizia que o Estatuto era uma resposta à passeata gay de São Paulo, que aconteceu, salvo engano, em maio. Então, é um discurso meio disparatado, né? Inclusive, nós enviamos uma carta para o jornalista do Brasil Post, que não teve sequer a consideração de fazer uma nota pública no jornal dizendo que esse argumento não procede, porque um fato é pretérito ao outro, né? Então, esse acirramento realmente é preciso ser dirimido urgentemente. No mais, eu queria deixar a mensagem aqui para todos os religiosos. Nós temos percorrido o Brasil com a ideia do Estatuto, temos conversado com as matrizes africanas, no percentual aí da Secretaria de Direitos Humanos, 35% dos conflitos e das violações ocorrem para religiões matrizes, 27% para evangélicos. Então, são as duas religiões que mais sofrem violações, sejam simbólicas, sejam reais. E, por último, eu ia esquecendo, isso é importante, eu queria ler também, para registrar aqui, uma fala do deputado Jean Willis, que eu acabei de me lembrar, quando ele fala que o Estatuto ele é contra o direito dos indígenas e a sua liberdade religiosa, etc., a ideia de sequestrar a individualidade. Eu queria deixar aqui com vocês a leitura do artigo 26 do Estatuto, que diz o seguinte: é uma seção específica sobre o direito de liberdade religiosa para indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Diz o artigo: são assegurados às populações indígenas e comunidades tradicionais do país, como quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas e ciganos, todos os direitos inerentes à liberdade religiosa preconizados no presente Estatuto, incluindo o direito de mudar de religião ou crenças, assim como a liberdade de manifestar sua religiosidade ou convicções, tanto em público como em privado, na forma, isso é importante, do Decreto 5.051/2004, que promulga a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais. Então, eu acho que o dispositivo é muito claro em simplesmente trazer para o ordenamento jurídico pátrio um direito que é reconhecido internacionalmente. A ideia é que os próprios indígenas, as comunidades que já estão
já tiveram contato, já estão aculturadas, elas possam ter o seu direito de liberdade religiosa respeitado plenamente e não serem eternamente tutelados por grupos religiosos da antropologia que se apoderaram de órgãos como a FUNAI. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso convidado.